Oi? Não entendi. Quem falou? Nossa aula então vai ser sobre tabela periódica e sobre os critérios de organização dessa tabela periódica. Ao longo, né, dos anos, buscaram-se organizar os elementos que eram conhecidos até então, na determinada época, de uma forma, estabelecer um determinado critério. Mas antes de a gente falar quais eram os critérios de cada parte da história, vamos lembrar, né, vamos ver quem nunca viu, quem não conhece, o que é uma tabela periódica. Né? Hoje, a tabela periódica ela é desse jeito. Então, aqui eu tenho 18 colunas e 7 linhas, né? Tem mais 2 linhas aqui embaixo. No total, né, conhecidos, sintetizados também em laboratório, a gente tem, né, agora 118 elementos, até então, acredito que possa vir muito mais elementos aí, e essa é a tabela. Aqui nós temos os elementos representativos, dá para ver meu mouse? Dá. Então, os elementos representativos, aqui também. E esses daqui, ó, do vale, são os elementos de transição externa. E aqui embaixo, essas 2 linhas, são os elementos de transição interna. É assim que a gente classifica superficialmente a tabela periódica, beleza? Mas agora vamos falar sobre os critérios de organização ao longo dos anos, né? Até chegar nessa configuração que a gente tem hoje. Primeiro, quem listou os elementos conhecidos na época foi Dalton. Então, ele organizou ali os elementos conhecidos, ele colocou símbolos, né, para os elementos, ele descrevia as propriedades desses elementos, né, colocou o nome e descrevia assim, as propriedades dele e organizava em ordem crescente de massa atômica. Então, a gente vê uma lista bem pequena de elementos, né, conhecidos, número de massa aqui, muitos já mudaram, mas enfim. E o mais interessante para ele, que eu acho aqui, da questão que ele trouxe, é que ele inventava símbolos, tá vendo? Para cada elemento, esse hidrogênio, se não vou lembrar, o carbono, o oxigênio, o fósforo, enfim. Então, para cada elemento aqui, ele inventou, ele criou uma simbologia. E descrevia ali as suas propriedades, descrevia a sua massa e tal. Ele apenas listou. Depois, isso no século XIX, em 1829, veio as Tríades de Deborheimer, um alemão, né? O que ele fez aqui? Ele, já uma quantidade maior aqui agora de elementos conhecidos, ele listou colocou em ordem de forma que formasse tríades. O que seriam essas tríades? Pegou elementos, por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio, de forma que a média aritmética entre a massa do lítio e do potássio, o resultado dessa média seria a massa do sódio. Então, por exemplo, vou a tabela periódica aqui para isso. O lítio, a massa dele é 7. A do potássio é 39. Então, 39 mais 7 dividido por 2 daria mais ou menos 23. Então, dá certo para uma série de elementos, certo? Ó, cálcio, estrôncio e bário, fósforo, arsênio, antimônio. Opa! Antimônio, falei certo. Enxofre, selênio e telúrio, cloro, bromo e iodo, enfim. Dava certo para vários elementos químicos. Mas, para a maioria dos elementos, isso não funcionava. Daí, nossa, perdi o nome. O comitê científico falou, isso não vale. Já que não vale para todos, não vale para nada. Não é assim que organiza os elementos químicos. Então, ficou mesmo só ali listados os elementos que eram conhecidos e
as suas propriedades, né? O que se sabia daquele elemento, as massas, enfim. Beleza? Mas essa foi a segunda ideia para se organizar de forma periódica os elementos químicos conhecidos. Depois vem o Champ-Courtois, que é um francês. E aí, a ideia dele foi bem interessante. Ele listou aqui os elementos conhecidos em ordem crescente de massa, mas vinha crescendo assim, ó, como se fosse uma espiral. E aí vinha, por exemplo, lítio, berílio, boro, ia rodando aqui o espiral. E o que era interessante aqui? Quando ele pegava, como se fosse um parafuso mesmo, quando ele pegava e fazia uma reta entre os elementos que estavam paralelos a essa espiral, ele percebia que possuía propriedades semelhantes. Né? Então, por exemplo, fui lá deslistando meus elementos químicos ao longo dessa espiral. Fui. Quando eu fazia uma reta ali paralelo, uma reta mesmo, que pegasse os elementos, por exemplo, lítio, sódio, potássio, ele percebeu, né, que esses elementos tinham propriedades semelhantes. Mas chegou um determinado momento ali, daquele parafuso, né, dessa descida, que já não estava mais batendo as propriedades semelhantes dos elementos. Então, ficavam na mesma linha elementos com propriedades que não eram semelhantes. Tá? Então, esse foi o grande problema da ideia dele de listar os elementos de forma periódica. Funcionou para muitos, mas se não funcionou para uns, não funciona mesmo, para nada. Depois veio esse que foi acabou sendo, pelo que eu li, né, na literatura, isso que foi motivo de muita graça, né, de ser... Ele sofreu bullying, na verdade, não é bullying, não. Mas o comitê científico falou, cara, você está viajando. Por quê? Newlands, ele era músico. Então, ele listou os elementos químicos de acordo com as notas musicais, né? Então, por isso que a gente chama de oitavas de Newlands. Então, por exemplo, a gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e a oitava não repete, dó de novo. Então, ele listou os elementos assim, em ordem, como se imitasse ali as notas musicais mesmo. E aí ele percebia que quando chegava no oitavo elemento, a propriedade se igualava ao primeiro elemento. Enfim, ao primeiro elemento que ele colocou lá na... Nossa! Quem é da música aqui para me ajudar? Na primeira nota, né? Então, se ele começou com dó, ré, mi, fá, sol, aí vai listando. Quando ele voltava para dó de novo, por exemplo, ele percebeu que aquele elemento, ele batia ali as propriedades semelhantes. Só que assim, tá, legal, interessante. Bateu as propriedades semelhantes, mas funcionou para todos? Também não funcionou para todos os elementos. E aí, quando ele foi apresentar essa ideia dele para a academia, tipo, cara, não para de misturar química, ou né, nessa época física, enfim, que não era tão dividido como é hoje, com música. Isso não vai dar certo e não rolou. Depois de Newlands, veio Mendeleev. Bom, Mendeleev, ele é considerado o pai da tabela periódica. Por quê? Ele listou, né, os elementos em ordem crescente de massa atômica e apresentava ali algumas propriedades, né, que eram semelhantes. Então, assim, ele foi listando os elementos como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Na literatura diz que ele gostava muito daquele joguinho de paciência. Quem já jogou? De cartas. Então, ele colocou assim, todos os elementos conhecidos, como se fosse cartinhas mesmo, de baralho, e com as suas propriedades semelhantes. E foi organizando mesmo. Ó, esse tem propriedade semelhante desse, e a massa crescente, vai crescendo a massa. Teve um trabalhão danado. E com esse trabalho que ele teve, de observar as massas, de observar
as propriedades, ele percebeu, né, uma periodicidade, o modelo dele foi aceito, né, pela academia científica, porque mesmo sem conhecer alguns elementos, ele já previa a massa desses elementos. Por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que na tabela dele ó, tem uns pontos de interrogação. Tá vendo? Não era conhecido esse elemento químico, mas a massa dele, Mendeleev já falou, ó, vai ter sim um elemento com essa massa. Então vai ter um elemento também com essa massa aqui, sem antes conhecer. Olha que interessante. E quando, por exemplo, ficava muito distante ali uma massa da outra, né, como ele listou em ordem crescente de massa, ele dizia assim, mas quem diz que essa massa foi calculada certa? Porque para ele, a organização da tabela periódica dele era perfeita, era sem erros. O que estava errado era a medição da massa do outro. Então, ele foi bater o pé e sim, de fato, a academia científica aceitou o modelo de tabela periódica dele para a época. Tá? Bem interessante, porque a partir desse modelo de tabela periódica, muitos elementos que não eram conhecidos na época foram descobertos. Tá? Daí, sim, ele é o pai da tabela periódica e ele, isso é importante, listou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Junto, na mesma época, no mesmo ano, 1869, veio Meyer. Meyer também listou os elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica. Estudou as propriedades dos elementos, enfim, colocou, né, as propriedades dos elementos eram vistos em fileiras, enfim. Só que, por que a gente não fala muito de Meyer e fala bastante de Mendeleev? Porque Meyer ficou inseguro, né? Ele ficou inseguro quanto às falhas que tinham ali das massas. Ou então, quando a massa de um elemento e o elemento seguinte era muito distante, a academia perguntou, mas por que é tão distante assim? Então, ele não sabia responder, ele ficou inseguro. Diferente de Mendeleev. Mendeleev falou, porque existe um elemento aqui no meio. Ou porque essa massa está errada. Meyer não, ele ficou inseguro, não sabia explicar isso, ele não fez previsões de novos elementos, não fez nada. Daí, quem levou, né, o crédito para esse modelo de tabela periódica foi Mendeleev. Anos depois, 1869, depois, muito tempo ficou usando essa tabela de Mendeleev, veio Moseley. Moseley, ele fez vários experimentos utilizando a técnica de raio-x. Então, usando essa técnica de raio-x, ele conseguiu perceber algo dentro do núcleo do átomo. Ele percebeu o quê? Que determinados átomos, ou um único átomo que podia ter massas diferentes, mas a carga interna dele era sempre igual. Isso a gente sabe o que é. Lembra dos isótopos? Né? Que possui massa diferente, mas o mesmo número de prótons. Então, ele falou, peraí. Então, vamos reorganizar essa tabela periódica. Não mais em ordem crescente de massa, mas sim de ordem crescente pela carga nuclear, né? O número de prótons. Ou número atômico, como a gente conhece hoje. Então, hoje, nessa tabela se assemelha muito à tabela que nós temos hoje em dia, que ela é organizada de acordo com o número crescente de número atômico. Então, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, bário 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim sucessivamente, até chegar no finalzinho aqui, que é o 118. Não é esse daqui, não, tem mais uma fila aqui. É esse mesmo, do Frâncio. Então, até chegar, mas nessa época não existiam os 118 elementos, né? Existia muito menos. E a partir dessa descoberta, né, utilizando as técnicas de raio-x, a gente tem
o início, né, o comecinho da tabela que nós utilizamos até hoje. Dúvida até agora? Então, o que pergunta-se muito nos vestibulares é a diferença entre o modelo de tabela periódica de Mendeleev e o de Moseley, né? Mendeleev, até antes de de Moseley, todos os outros cientistas organizavam os elementos por ordem crescente de massa. A partir de Moseley, organiza-se os elementos em ordem crescente de número atômico, da carga nuclear, da quantidade de prótons que esse átomo tem. Tranquilo até aí? Tá, né? Então tá, depois a gente vai saber mesmo. A última grande alteração, mudança que nós tivemos na tabela periódica foi o acréscimo dessas duas linhas aqui, ó, a linha dos lantanídeos e dos actinídeos, que foi feita por Seaborg, né? Ele percebeu, né? Na verdade, ele descobriu muitos elementos, principalmente os transurânicos, sintetizou, participou da sintetização de vários elementos artificiais, ganhou premiação, enfim, ficou reconhecido por isso. E aí ele disse que toda essa série aqui de elementos, por exemplo, os lantanídeos, estão localizados nesse único quadradinho aqui da tabela periódica, porque possuem propriedades muito semelhantes, muito particulares. E todos esses elementos aqui estão nesse quadradinho aqui, segundo de baixo. Consegue ver meu mouse, né? Daí, essa foi a grande mudança, né? E essa, de fato, é a tabela que nós temos hoje em dia. O que eu queria falar? Quando eu falo elementos transurânicos, são os elementos que vieram depois do urânio, ou seja, elementos com número atômico maior do que 92. Então, 92, 94, 95, 6, até o 118 são os elementos transurânicos. Aí, trouxe aqui, né, a tabela. De novo, falando, a tabela possui 18 colunas. Essas colunas são chamadas de grupo ou família. Então, grupo 1 ou família 1, grupo 2 ou família 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18. E possui, até então, 7 períodos. Então, aqui a primeira linha, período 1, segunda linha, período 2, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo. Beleza? Então, quer dizer que toda essa classe aqui, por exemplo, ó, dos lantanídeos, estão no sexto período. Toda essa classe dos actinídeos estão no sétimo período, tá? Grupo, então, grupo ou família, mais uma vez, são as colunas. Período são as linhas. Tranquilo? Anotaram? Bem, sobre a classificação, então, em relação às características dos elementos químicos. Quando a gente fala grupo ou família, é porque esses elementos aqui, que estão na mesma família, possuem propriedades químicas semelhantes, com exceção do hidrogênio. Ele só está aqui por conveniência, mas ele não pertence a nenhuma família, tá? Ele não pertence à família 1, nem a 2, nem a 18, ele é único. Nenhum elemento conhecido tem propriedades semelhantes ao do hidrogênio. Mas ele está ali por conveniência, vocês vão entender logo no finalzinho da aula. Então, toda essa parte aqui são os metais, né? Em roxo. Tudo que está em roxo é metal. Tem o hidrogênio aqui em cima. O que está aqui em azul, né? São os semimetais. Aqui em verde, os não metais, amarelo, os gases nobres. Então, hidrogênio, metal, semimetais, não metais e gases nobres.
Qual é a diferença, né? Quais são as propriedades, então, dos metais? Bom, o metal apresenta um brilho característico, conduz bem corrente elétrica, corrente térmica, eles são maleáveis, dúcteis, né? A gente consegue transformar metal em objetos, em fio, em lâmina, né? São utilizados em moedas, joias, enfim. Já os semimetais, eles também possuem um brilho característico, conduz pequena corrente elétrica, pequena corrente térmica, mas diferente dos metais, os semimetais, eles se fragmentam. Então, eles são quebradiços. Então, eu não consigo formar fio com semimetal, é muito difícil formar lâminas, enfim. Já os ametais, né, os não metais, não apresentam um brilho característico, não conduz boa corrente elétrica, se fragmentam com facilidade. São utilizados na produção, né, do enxofre, no caso, pólvora, na fabricação de pneus, enfim. Mas o que a gente precisa lembrar é só das características, né? Possui brilho, conduz bem corrente elétrica, maleável, dúctil, metal. Quando apresenta brilho, pequena condutividade elétrica, mas fragmenta com facilidade, semimetal. Não possui brilho característico, não conduz boa corrente elétrica ou térmica e se fragmenta, é não metal ou ametal. E aí, como a gente coloca, né, a classificação em relação dos grupos com os nomes especiais. Então, cada grupo aqui, cada família possui um nome específico. Então, o hidrogênio aqui, né, ele não pertence a essa família, de novo. O hidrogênio não é metal alcalino, mas a família aqui, o grupo 1, é chamada, toda essa galera aqui, está nessa coluna, a gente fala que são os metais alcalinos. Mais uma vez, hidrogênio não é metal, tá? Hidrogênio só está aqui por conveniência. Então, a partir do lítio até o frâncio, são os metais alcalinos. Depois, a segunda família, a segunda coluna aqui, são os metais alcalinos terrosos. Vou pular o vale aqui. Família do boro, por quê? O boro é o primeiro elemento que aparece na família 13, né, aqui no grupo 13. Família do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento que está no grupo 14. Nitrogênio, mais uma vez, nitrogênio é o primeiro elemento que aparece aqui. Depois, a família, né, o grupo 16, tem um nome específico, calcogênios. Família 17 são os halogênios, os gases nobres, os lantanídeos e os actinídeos. E aqui são todos os metais de transição. Beleza? Falei isso no iniciozinho, mas vou repetir. A família dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, do carbono, nitrogênios, calcogênios, halogênios e gases nobres são os elementos representativos. Então, tudo que está aqui, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, todos esses elementos fazem parte do grupo representativo, elementos representativos. Do 13 ao 12 aqui, ó, são os elementos de transição. Transição ou de transição externa. E essas duas linhas aqui, que são os lantanídeos e os actinídeos, são os elementos de transição interna. Por que interna? Porque eles estão aqui dentro, ó. Todos os lantanídeos estão dentro desse quadradinho. Todos os actinídeos fazem parte desse quadradinho aqui. Se Bohr deu essa ideia de trazer essas duas linhas aqui para baixo, por uma questão de estética, para ficar mais bonitinha a tabela periódica, mais organizada também. Beleza? Quero ver vocês. Tá difícil por enquanto. Olha, travei. Beleza, Luna? Tá beleza. Show. Daí, porque, lembra lá no início que eu falei que cada elemento dentro da família possui propriedades semelhantes? Isso, por quê? Por conta da distribuição eletrônica.
desses elementos da tabela periódica. Quer dizer, então, todo mundo da família 1 vai ter um elétron na camada de valência. Da família 2, 2. Bem? Então, a tabela periódica está totalmente ligada à distribuição eletrônica. Por exemplo, esse é o último slide. Por exemplo, se eu estou na primeira linha, então eu estou no primeiro, é camada 1. Se eu estou na segunda linha, é camada 2. Então, todos os elementos aqui, ó, da primeira linha, do primeiro período, tem uma camada. Quem são? O hidrogênio e o hélio. Todos os elementos aqui, ó, que estão na segunda linha, ou no período 2, possuem duas camadas. Todos os elementos que estão na terceira linha possuem 3 camadas. Aqui, 4 camadas, 5, 6, 7. Lembra lá da distribuição de Linus Pauling, do diagrama? Né? Eu não falei que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Vou botar aqui de novo nesse meu... Ó, dá pra ver? Vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, cada camada representa a quantidade de linhas. Aqui, todo mundo da família 1 vai ter um elétron na última camada. Na família 2, 2 elétrons. Na família 3, opa, aí depende, né? A ordem, eu tirei aqui o que eu queria. Deixa eu botar. Então, cadê meu? Aqui. Esse grupo aqui sempre vai ser S1. Aqui, sempre vai ser S2. O hélio está aqui porque ele possui propriedade semelhante aos gases nobres. Ele é estável na natureza, só com seus 2 elétrons. Daqui, esse grupo aqui representativo vai terminar. Lembra que o subnível D pode ir até 10. Então, vai ser D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Lembra? Toda essa galera aqui vai ser P. Então, eu tenho P1, P2, P3, P4, P5, P6. E toda essa galera aqui é F. Então, eu tenho F1, F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Os últimos aqui termina em D. Por quê? Lembra que vem... Que vem daqui, ó. Então, são os últimos elementos aqui da família, né, do grupo dos lantanídeos e dos actinídeos. Beleza? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica, o elétron mais energético já está aqui na tabela periódica para gente. Por isso que possuem propriedades semelhantes, porque tem a mesma quantidade de elétrons ali. Mesmo que sejam em camadas diferentes, possui a mesma quantidade de elétrons mais energético. Lembrando, de novo, mais uma vez, nem sempre a camada de valência é a mais energética. Quando a gente fala aqui, ó, a gente vai ver sempre o mais energético. Beleza? Tranquilo? Dúvida? Vamos fazer uns exercícios sobre isso? Eu não coloquei nenhum aqui no meu slide, mas a gente pode fazer. Ou então, façam vocês aí. Do ferro mesmo. Ó, o ferro, ele tem número atômico 26. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente vê que termina em 3D6. Então, qual é a posição do ferro? Ó, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6. Então, o ferro está aqui. Se eu quiser, por exemplo, perguntar para vocês,
Qual é o número atômico do elemento aqui, ó, desse elemento aqui, que termina em 3p5? Qual é o número atômico dele? Então, vou fazer a distribuição até chegar em 3p5. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não, 3p5, certo? Vou fazer aqui embaixo. 1s2, 2s2, 2p6, depois 3s2, 3p5. Não é isso que eu quero saber? Então, esse elemento aqui, o número atômico dele é 17. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu posso descobrir, a partir da distribuição eletrônica, a posição daquele elemento na tabela periódica. Se eu perguntar para vocês assim, não usando isso, deixa eu pegar outra lá. Essa daqui. O elemento cálcio. Qual é onde está localizado o elétron mais energético? Aí eu vou olhar aqui, ó, o cálcio. Tá aqui. Eu posso fazer a distribuição eletrônica dele ou lembrar. Opa, ele está na camada 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4. Aqui eu sei que é a região S. Ó, tudo isso daqui é S. Tudo isso daqui, com exceção do hélio, é P. Tudo isso daqui é D. Tudo isso daqui é F. Com exceção desses dois aqui, ó. Que são D. Mas beleza, então S. S1, aqui vai ser S1, essa família, aqui essa família é S2. Então, se o cálcio está aqui, então ele é 4S2. Ele vai terminar em 4S2. Ponto, só isso. Esse é a camada, a subcamada mais energética do cálcio. Tá, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Quando a gente olha lá a distribuição eletrônica, o subnível D, ele aparece na camada 3, certo? Então, aqui vai ser NS2, todos os elementos aqui do grupo de transição. NS2, N menos 1, D. Como assim, professora? Vamos fazer do titânio, por exemplo, 22. Então, vai ser o quê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, tá só subindo, né? 4S2, 3D22, certo? Ó, terminou em... Por isso que eu falei, ó,
Terminou em D2, ó. D1, D2. Sim, tá certo. 4, S. Então, essa é a camada mais externa, que é o 4. De fato, ó, ele está na quarta camada. Mas o elétron mais energético não está na camada mais externa. Ele está na terceira camada, no 3D. Por isso que eu falo, ó, N seria 4. Então, 4 menos 1, 3. 3D, D2. Entenderam esse caso? Sim. Show, obrigada. Então, aqui vai ser N, S2, N menos 1, D. Aí vai ser D1, D2, D3, D4. E isso acontece também para os elementos aqui de transição interna. Eu não vou fazer distribuição, porque são elementos que têm uma quantidade muito grande de elétrons. Mas façam para vocês verem. Vai terminar em NS2, N menos 2, F, tá? Que vai ser N, S2. Então, esse N é a camada mais externa. N menos 2, F. E aí, façam para tirar a prova real, né? Que vai dar super certo. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Sobre isso, da tabela periódica? Não, por enquanto não. Então, por enquanto é só isso que eu tenho para falar para vocês dessa parte. Aí na próxima aula a gente fala sobre as propriedades periódicas, mas sobre o critério de organização, sobre o que é distribuição eletrônica, né? Que essa questão de propriedades semelhantes tem a ver com as famílias, né? Com os grupos aqui. É isso, tá? Então, tem a periodicidade que vem aqui da distribuição eletrônica, a quantidade de elétrons, né, de como isso é distribuído. Então, todo mundo que está no período 1 tem uma camada, no período 2 tem 2 camadas, no período 3, 3 camadas, 4, 5, 6, 7 camadas. Essa região aqui, S1, S2, a região P. Isso é importante a gente saber, porque a gente já ganha um tempo. Por exemplo, vestibular que tem tabela periódica, você bate o olho e você já sabe aonde vai ter que terminar a distribuição eletrônica. Fica mais fácil de você localizar o elemento na tabela periódica, entendeu? Então, ajuda muito. Eu posso dizer, o elemento que tem o elétron mais energético no 3P5. 3P5 eu já falei. 4P5, vamos supor. Quem é? Você vai precisar fazer a distribuição eletrônica inteira? Não, eu vou vir aqui, ó, P de transição. Opa, é representativo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Opa, 4P. P1, P2, P3, P4, P5. Então, é o bromo. Fechou. Não preciso fazer a distribuição eletrônica inteira até chegar aqui. Entendeu? Então, só batendo o olho, eu consigo localizar o elemento dentro da tabela periódica. E isso é importante. Beleza? Eu vou olhar lá. Eita. Não estou conseguindo sair. Naquele nossa apostila para a gente fazer pelo menos um exercício. Quando eu conseguir sair.